Então, nós vamos estudar hoje esse tema que está ainda no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos escolhidos, que nós vemos já estudando há alguns dias, e inclui os itens 10, 11, 12. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. E nós temos nós pesquisamos aqui, mas nós vamos, talvez, de uma forma mais direta, através desse roteiro sistematizado para o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem algumas perguntas e respostas. E ele engloba bem os itens, os 3 itens aqui. Então, conforme a própria sugestão que ele nos dá para este estudo sistematizado, é da Boa Nova esse livro, ele diz que o objetivo é esclarecer o significado da afirmativa que intitula o tema, né? E evidenciar a nossa responsabilidade perante Deus e o próximo diante daquilo que temos recebido da providência divina. O item 10, 11, 12, 10 e 11, que são 2 citações de Lucas e João. No 10, diz Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Nós vemos aí uma questão de responsabilidade. Lógico que o Evangelho aborda os deveres perante as leis divinas. Contrariamente do que nós aqui temos perante as leis dos homens, nem sempre nós temos compromissos com aquilo que a gente consegue angariar em valores de quaisquer ordens. Aqui, lógico, está falando de valores também de quaisquer ordens, mas sob o prisma das leis divinas. E então está aí essa primeira passagem de Lucas, exortando, orientando, citando o nosso comprometimento perante aquilo que nós temos, como disse, de quaisquer ordem. Então, para abordar esta passagem de Lucas, ele faz 3 perguntas. E, como não poderia deixar de ser, é o que significa a expressão de Jesus: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E responde: que os talentos que recebemos de Deus, sejam os de conhecimento, sejam os de bens materiais, devem ser multiplicados em favor do próximo e nos impõem uma responsabilidade maior perante a providência divina e os nossos semelhantes. Então, tudo o que a vida nos proporciona, tudo que nos chega à mão, né? A nossa inteligência, a nossa moral,
o nosso patrimônio, tudo isso nos responsabiliza. Tudo isso nos torna responsável perante a justiça divina. A gente acostuma a observar aquilo que nos pede a justiça dos homens e se esquece de que, acima dela, de forma muito mais ampla, existe uma outra justiça, que é a justiça de Deus, que é particularmente, ou mais diretamente, afeito a essa questão da nossa responsabilidade. Então, se daqui nós não levamos nada de termos materiais, tudo, como até você citou na semana passada, somos usufrutuários, né? Estamos usufruindo de alguma coisa que não é nossa. Estamos apenas usando alguma coisa que nós devolvemos. Até o próprio corpo, né? Tudo que constitui o nosso corpo físico volta à mãe natureza. Volta aí a fazer parte do bem terreno, das coisas do mundo material. Outras coisas que nos chegam. A inteligência, as capacidades diversas, diferentes que cada um tem, também são, embora sejam conquistas, porque é nós que desenvolvemos, mas é por permissão. Deus nos dá condição, nos permite, nos fez assim, perfectíveis. Por sermos perfectíveis por essência divina, por criação divina, nós somos responsáveis por isso e comprometidos perante também essas conquistas. De forma que, na medida em que nós vamos crescendo, evoluindo, lembrando que o progresso é uma lei da natureza, é uma das 10 leis que se estuda lá no Livro dos Espíritos, a que todos estamos determinados, né? Costuma-se usar o termo inexorável. O progresso é inexorável, quer dizer, é alguma coisa que todos nós estamos determinados. E, portanto, nós vamos progredir, nós vamos crescer, nós vamos alcançar o objetivo. E não poderia ser diferente, porque a nossa ideia, a nossa visão, concepção de Deus é daquele ser absoluto, que não poderia fazer algo, uma coisa só, que seja, que não chegasse a termo. Portanto, todos nós, uma das suas obras, né, a criação, o espírito humano, também temos um início. A doutrina, bom lembrar, nos diz que fomos todos criados iguais, simples e ignorantes. Isso para demonstrar que Deus não privilegia. E vamos todos alcançar o ápice, né, do progresso que toda criatura alcançará. Nesse caminho, tudo é dádiva, tudo é bênção, tudo é graça de Deus. Por sermos tão agraciados, por sermos tão ajudados, nós somos compromissados. Temos esse compromisso. E o compromisso, interessante, então, é esse, que ele é relativo ao que nós recebemos. E não custa a gente reafirmar. Não pensamos só em bens materiais. Porque ensina-nos a doutrina que a esmola, a caridade material, não é a maior que nós podemos fazer. A maior caridade que nós podemos fazer é a caridade moral. É aquela que não envolve a matéria em si. É o que nós podemos fazer em relação ao nosso próximo, ao bem coletivo, através das qualidades que nós dispomos. É a mais difícil. É a mais difícil, né? E a gente, às vezes, pensa se desincumbir dos nossos compromissos, como se diz, né? Dando uma esmola a uma pessoa que encontramos na calçada e dizendo Deus te abençoe, Deus te ajude, quer dizer, transferindo responsabilidade. Não vamos aí entrar no mérito do que se deva ser feito,
mas ver como é que a gente transfere facilmente, através da doação material, o nosso compromisso perante as leis. E não é por aí. Então ele diz que os talentos que recebemos de Deus, sejam os de conhecimento, sejam os de bens materiais. Aqui no conhecimento, sobretudo, engloba aí o conhecimento moral, a conquista moral, né? A providência divina nos cobra na mesma proporção que nos oferece. A providência divina nos cobra na mesma proporção que nos oferece. Se muito recebemos, maior é a nossa obrigação em doar em favor do próximo. Então, tudo que nós recebemos da providência divina, nos traz um comprometimento. Nós somos obrigados, de alguma forma, nós também temos que repassar aquilo que nós temos recebido. Se recebe, é gradativo à evolução de cada um, não é? Se quem muito recebe, é porque já tem condições de estar recebendo e estar automaticamente trabalhando. Só que nem sempre, né, Helena, você faz a contrapartida daquilo que recebeu. Lógico que nós vamos recebendo, nós vamos sermos agraciados sempre com valores em condições adequadas ao nosso estágio evolutivo, né? Como uma criança, nós vamos dando para ela conforme as coisas, né? Conforme aquilo que lhes convém na idade que elas vão alcançando, né? Nós, espiritualmente, também recebemos isso. Agora, a questão é o que nós fazemos. Se nós estamos atentos à retribuição perante a lei divina do que temos recebido. Porque nem sempre ocorrerá. Esse é o grande problema. Receber, nós recebemos. Pouco ou muito, dependendo aí de fatores, né? Tais como você falou. Mas a questão é o despertamento para o compromisso que nós temos, que nós assumimos, diante daquilo que nós recebemos. Por isso que ele diz, a providência divina nos cobra na mesma proporção que nos oferece. Né? Todos nós estamos recebendo algo da providência divina. E concomitantemente estamos sendo cobrados por ela, por isso que nós recebemos. Se nós fazemos o bom uso, né? Nós somos agraciados. Aí então nós recebemos ainda mais valores, né? Se muito recebemos, maior é a nossa obrigação de doar em favor do próximo. Única maneira. Qual maneira de nós nos posicionarmos adequadamente perante aquilo que recebemos? Fazendo a nossa vida de relação, a vida de doar, de servir, de compreender, como está escrito lá, né? Caridade, fora da caridade, nossa salvação. Né? E qual é esse limite? Na extensão das nossas forças e das nossas possibilidades. Né? Só temos a nossa obrigação, vai diante do que nós podemos e das circunstâncias que se oferecem. Mais uma questãozinha. A ignorância justifica o erro? Porque disse que quanto mais nós recebemos, inteligência e matéria, mais nós somos obrigados, né? Nós somos compromissados, melhor dizendo, né? Justificar, se a ignorância justifica o erro. Justificar não é bem o termo. Ela apenas abranda a punição. É evidente que, ao contrário do ignorante, aquele que sabe mais deve melhor proceder, sob pena de, não agindo assim, sofrer mais, por ser mais responsável. Então, não justifica, mas
abranda, é um atenuante. Benevides é advogado, sabe? Né? Os advogados sabem muito bem, a gente também escuta falar muito, né? Aí nos fatores agravantes e atenuantes que a justiça do homem utiliza. Né? Diversos fatores, diversas condições entram, seja como agravante, seja como atenuante. Imaginemos o homem na sua imperfeição admitindo essa possibilidade, como não é, como não será, como não é a providência divina. Então, a ignorância aqui não é o ignorante no sentido pejorativo. É o ignorante, aquele, né, simples, criado simples ignorante. Ignorante no sentido que ainda não tem conhecimento, ainda não tem discernimento. Para nós, não temos a consciência desenvolvida. Ela ainda é embrionária ou pouca desenvolvida. Então, ela não nos possibilita ainda uma melhor distinção entre o certo e o errado, o que é justo e o que é injusto. Então, este é o fator que ele não justifica, mas atenua os nossos erros. Então, Bardella, uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, desculpa te atrapalhar, é que eu pensava da seguinte forma: ação e reação, perfeito, legal. Então, mesmo que a pessoa não saiba, seja ingênuo e ignorante, vai ter a reação da mesma forma. O que eu compreendi era o seguinte: a pessoa vai colher aquela reação, só que como ela não sabe o porquê, sofre um pouco menos. Concorda que é a hora que cai a cobrança moral. Como ela não conhece, então não tem esse peso moral em cima. Não será que é essa o atenuante? Entendi o que você... Entendi perfeitamente o que você quer falar. Você quer falar que o guante é o mesmo, né? O relho é o mesmo, mas talvez a percepção, o sentido, né, do castigo é que é de maneira diferente. Eu acho que também por aí, mas nem só. Não sei, o Zé Benevides pode até nos ajudar. Porque, na realidade, se está falando que atenua, realmente é porque o guante talvez não venha com aquela mesma intensidade. E também, a pessoa não sabendo, não sei o que você acha. Eu perguntei porque parece que fica meio ambígua, né? Mas não é A assim. cobrança maior não é do erro em si, mas é da consciência. Eu perguntei para você e me veio a cabeça, né? Me via na cabeça, né? Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se a nossa consciência é que vai dar o veredito, então é por isso, é ela mesmo que atenua. Lá na frente, Consciência é a resposta. quando, Com certeza. quando ele evoluir mais, Tornar tiver mais consciente. consciência, ele próprio vai querer. É. É que nem aquela coisa, às vezes você faz um mal a alguém e não percebe. Então você não sente. Agora, quando você cai em si, que você fez mal a alguém, aí você sofre. É por isso que eu acredito que é a cobrança moral, né? É, porque tem uma citação que se diz dos 3 estágios, né, da nossa consciência, onde nós nos comprazíamos no mal. Hoje a gente se preocupa com o mal que praticamos. E amanhã, mais ou menos, a grosso modo, era assim, né? Ontem nós fazíamos o mal por gostar de fazê-lo. Hoje a gente faz por descuido, invigilância, imperfeições, né? Tem consciência, arrepende e tal. E amanhã nós não vamos fazer mais porque a gente já estará, né, completamente, estará evoluído na condição daquele que não age com maldade, com ódio, mas não guarda nada. Então são esses estágios aí da nossa consciência, o próprio juiz, o próprio determinante da intensidade das nossas faltas, das dores que sofremos, dos reveses, aí até da expiação correspondente, né? Tem um ditado que fala que o homem é livre do que sabe, escravo de tudo que ignora, né? Então tem esse detalhe. Também. Ser livre ou ser escravo, né? Da sua própria ignorância. Se errarmos por desconhecer a verdade, seremos menos punidos e não perdoados. Eis que Deus só nos cobra o que dele temos recebido.
Interessante, né? Se errarmos por desconhecer a verdade, seremos menos punidos e não perdoados. Eis o que nos cobra, eis que Deus só nos cobra do que temos recebido. O que temos recebido de Deus justamente é a condição de crescer, evoluir, né? Se nós, é que nem a criança, né? Como é que nós cobramos dos filhos, né? Aos 2 anos, aos 5 anos, aos 10 anos, aos 20 anos. O que nós exigimos, o que nós pedimos, o que nós passamos. Nós vamos, né, dosando aí adequadamente, dentro daquilo, das nossas concepções, né, de pai, de educador, de responsável. E Deus é o justo por excelência, né? Imaginamos que... Será que não está meio dentro da lei de Italião, hein? Porque Deus é amor, né? Ele perdoa a gente, né? A consciência talvez seja mais... Então, mas porque- o que comentou ali, eu ia até perguntar também, eu colocar uma observação, seria os talentos também, né, Bardella? Concorda? Onde assim, foi lhe dado os talentos, é para ser trabalhado aqui, de forma cristã, pensando no irmão também. Se não for trabalhado, também Isso. será cobrado. Ele falou em algum lugar de talento aqui, né, que eu li, né? Foi até essa palavra É foi igualzinho que utilizada. aconteceu com o Chico. O Chico veio com uma missão. Imagina ele cruza os braços e fala, não vou fazer. Seria cobrado dele isso, né? Mas eu entendo assim, não sei, que esses talentos foram dados, mas também é uma conquista de cada um. Porque nós temos, Deus nos deu tudo para evoluir. Então, me perdi. Não, Helena, é verdade, é isso que você quer dizer. Nós temos a alma tem potencialidade, nós temos em potenciais, as condições nossas são todas em potenciais. Fala lá, quando Deus nos criou, Ele colocou lá o germe, o fermento. Nós temos toda a alma criada, né, por Deus, contém né, de forma latente a capacidade de atingir a perfeição. Agora, nós somos o cultivador daquela semente, né? Que talento Deus dá? Possibilidade, condição. Para nós, reencarnações, vida em comum. Né? Ele nos dá escola, ele nos fornece gratuitamente a escola, para nós irmos conquistando ano a ano, reencarnação a reencarnação, o desenvolvimento desses talentos, dessa essência divina. Porque Jesus disse, vós sois deuses. Como nós somos deuses? Nós temos talento, nós temos condição, trazemos na alma as condições próprias para chegarmos, né, todos, porque se Deus fizesse um de nós sem essa condição, não seria Deus. Se algum de nós, alguma da sua obra não chegasse a termo, não seria Deus. Né? Os atributos de Deus são absolutos. Ele criou por amor. Deus cria por amor. Tanto é que ele não castiga de jeito nenhum. Aqui, às vezes o termo é usado aí, mas castigo nada mais é que o guante da lei. A lei divina, que não privilegia, mas também não castiga. Tanto é que é onde que ele colocou a sua lei? Na própria consciência de cada um de nós. E é ela que nós vamos cobrar. Nós vemos aí nos livros, nós vemos nos ditados mediúnicos, os espíritos declarando. Né? Alguns livros aí mais importantes que a gente costuma citar, Irmão Chico, Irmão X, livro Voltei. A grande diferença que as religiões ensinam do Espiritismo é justamente essa questão da cobrança. Porque para a doutrina espírita, não existe uma cobrança de fora para dentro. Não tem, né? Deus não vai chegar e cobrar alguma coisa de nós. Não vai. Ele age através da nossa consciência, porque, como
como você falou, a lei está na nossa consciência. Quem vai julgar? A É. consciência. A consciência. Ela que vai julgar, ela que vai cobrar. Então, há dois tipos de cobrança. A única cobrança que vem de fora para dentro é dos nossos inimigos, daquele que nós prejudicamos. Essa vem de fora para dentro. Mas o restante é nosso. Mas você vê que mesmo essa vem porque nós merecemos, né? Sim, sim. Lá no Livro dos Espíritos Então, pergunta por assim, exemplo, vamos supor que eu prejudico uma pessoa e essa pessoa me perdoa. Então ela não vai me cobrar. Mas a hora que eu perceber o que eu fiz, você vai ressarcir. aí eu Ah. vou cobrar. Alguém? Essa cobrança eu não vou deixar de, não vai existir. Não passa, né? Não passa. Não passa. Não passa. Não passa. Por isso que o... As nossas dívidas nós vamos quitar. Você falou, né? Agora, não, amanhã. Tem nos livros do André Luiz, ele estranha quando um orientador daquela diz que vai reencarnar, né? Ela fala, mas como vai reencarnar? O espírito já, né? Aí ela fala, não, eu tenho uma pecha lá, né? Eu tenho um passado, uma responsabilidade que ficou para trás. Eu quero voltar para alguma coisa que ela tinha, não sei, é na série do Nosso Lar aí, né? Ela vai voltar para reencarnar e fala para ele, e ele estranha ela reencarnar, fala, não, eu tenho um objetivo principal, que é justamente... E outro, né, no livro Renúncia, que ela reencarna, ela não precisa mais, você corre perigo, né, vai enfrentar o mundo de novo. Não, eu vou porque eu quero ajudar, eu quero, né, tem lá um detalhe. Então são essas coisas que demonstram que não passa, né? Não No passa. livro Sexo e Destino, o mentor, no final, ele fala que ele precisa reencarnar. Também. Porque ele é o causador de todo aquele drama, aqueles problemas. Então, todo mundo fica... Até, né, foi um momento do livro que eu parei e chorei assim, porque é emocionante mesmo. Então, olha a consciência quando desperta. Como é? A consciência vai despertando Como- de todos. Como cada um todos. tem um jeito de caminhar. Como que ele caminhou rápido. Como que ele evoluiu, ajudou todo mundo e depois ele volta para... Então é a Beleza, justiça, beleza. a lei divina. A justiça divina é linda, né? É linda. Quando nós a vemos por esse prisma. É o próprio Sigismundo. Ou seja, Segismundo? O Sigismundo já estava lá em cima. É, Ele já tinha evoluído mais do que a vítima do dele. que a vítima, mas precisava Mas ele não se perdoava. Essa é a questão. essa questão. Ele precisava realmente passar, voltar, né? É porque tem algumas coisas que a gente fala aí e as pessoas... Mas será, né? Uma mãe fala, você que pediu, o Espírito pede. E aí a gente ainda não entendeu bem essa questão do ponto de vista, que chama ponto de vista, né? A doutrina fala de ponto de vista, que é a visão nossa, visão terrena e a visão espiritual, né? De lá para cá se enxerga a vida sob o prisma das necessidades espirituais, basicamente. E aqui nós enxergamos a vida sob o prisma das necessidades materiais, quase que exclusivamente. Então fica esse choque da gente entender, mas será que de lá eu pedi? Será que realmente eu vou querer? Não, claro, porque por tudo isso que nós falamos, porque é nós mesmos, é a alma, é a consciência, a sede da lei, né, lá, é que vai pedir, vai ensejar que nós, e vai nos levar realmente, é um caminho, é um modo. Eu almejo o progresso, eu almejo a libertação, o bem-estar, a consciência tranquila, né, como a gente fala, né, escapar da consciência pesada, né. Se imagina aqui, ela pesa, imaginamos quando, porque diz que lá no plano espiritual a dor maior é a dor moral. Né? Então, o que nós falamos, consciência pesada, você imagina lá, né? Lá é tonelada. Isso aqui ela pesa algumas arrobas, ela deve pesar tonelada. Porque ela está mais... Jesus fala muito em paz e luz. Né?
Quem tem consciência tranquila está em paz, né? Está em paz, Mas é uma conquista nossa, né? E pergunta mais aí, 3 perguntinhas a cada item. Assim sendo, não é mais aconselhável saber menos, pois assim menos contas teremos que prestar a Deus? Uma pergunta que às vezes pode se fazer, né? Ou né, falar, não parece que não é tão raro que isso aconteça. Tem pessoas que às vezes fogem ao conhecimento, nesse particular, né, da religião, da doutrina, justamente para tentar, né, não afinar muito aí a consciência, até sem querer, para que, né, não se sinta obrigado, compromissado. Desse modo, vamos dizer assim, o homem primitivo, né? Vamos considerar o primitivo, lá na época do homem da caverna, ele era completamente ignorante, né? Em relação a questões. Esse é o verdadeiro ignorante mesmo, do simples ignorante. Então ele não sofria, evidentemente, por esse tipo de, não tinha esse tipo de sofrimento. De sofrimento, não tinha. Não tinha. Só que se fosse para ele não saber, ele ficaria sempre na condição do primitivo, nunca sairia do primitivo. Ele não se aperfeiçoaria. Ô Zé. Porque a perfeição é que vai nos levar a essa... Você sabe que quando eu penso nisso, eu fico pensando nessa questão, essa briga por causa dos índios. Mas vocês, coitados, vão ficar a vida inteira Ah, sim, exatamente. Uma coisa é você levar doença para... Não, desculpa, é um... Né? Mas se faz aí uma polêmica que tem um lado sim, mas eu digo que também não, né? Então não vamos deixar eles mais lá, nunca mais. Eu penso no progresso, não lembro no programa, mas escute, como esses caras alcançarão o progresso? Sei, não vamos entrar na política aí, né? Não é política. Política é o que faz em cima disso, né? Porque na verdade, tem que entender, são direitos que eles têm, e você deixar ele ter a própria religião dele, a forma de viver dele. Mas cedo ou tarde, em contato com o branco, ele vai se aculturar. Não tem jeito. E a evolução é uma escalada difícil. Ela é difícil, sofrida. Sofrida, né? Ela é sofrida justamente por causa disso. Eu passo, de vez em quando eu passo aqui eu vou em Duarte, entro para Havaí, e ali acho que tem umas 3 tribos ali, né? E ali tem uma baita monte de terra, você vê a terra tudo ali, né? Sem cultivar, sem nada, né? Mas eles já estão praticamente aculturados, né? Assim, no sentido de roupa, veste roupa de carro, vai ter umas casinhas lá já umas casas novas lá de tijolos, né? Mas, sei lá, eu acho que tudo tem que ser, o progresso inexorável, né? Acho que há muita, sei lá. Então, sobre isso, né, sobre essa pergunta aí de ficar na ignorância para não ser responsabilizado, constitui isso um regozijo efêmero que apenas fará com que retardemos o nosso progresso, a cuja lei, mais cedo ou mais tarde, inexoravelmente, teremos que aderir. Quer dizer, nós podemos até... tem no Livro dos Espíritos se podemos... nós podemos obstruir o progresso. Como é que é a pergunta, Zé? A gente pode deter o progresso? Tem uma pergunta mais ou menos assim no Livro dos Espíritos. Ele fala que nós podemos temporariamente, mas jamais é que nem a água, né? Que nem uma represa, né? Não dá como você fechar ela. Né? Se você fechar um rio, ele vai só subindo, né? Uma hora ele vai transbordar, né? Então o progresso também. Então nós podemos retardá-lo, jamais obstá-lo, jamais. Então, Deus pune não somente pelo... Deus pune. Quando ele fala Deus pune, né? Mais uma vez, tinha um rapaz lá que estava com nós lá na quinta-feira, quando ele falava isso, ele ficava doido da vida, né? Mas a gente tem que subentender o que significa Deus pune, quer dizer, vigência, suas leis, né? Funcionamento das suas leis. Deus pune não somente pelos nossos erros cometidos, mas também pela nossa inércia, comodismo e má vontade. Essa responde bem essa questão vamos ficar aí na ignorância para não ser, né? Primeiro, estamos atrasando a nós mesmos, se é a lei do progresso.
ela é feita para justamente nos libertar da ignorância e alcançarmos a plenitude do Espírito puro, que nós chegaremos. Todo atraso nos leva a comprometimento próprio. Então ele fala, também pune nossa inércia, comodismo e má vontade. É a história do Jeca Tatu, né? Jeca Tatu. Qual Mano, foi aquela situação? Fumando cigarrinho de pai assim, né? Ele não sabia que era bom, né? Aí quando ele descobriu tudo, ele botou bota, espora no galo, bota no porco. Lembra disso? Manaquinho do Jeca Tatu. Ou é pelo amor ou pela dor. Só aprendizado. Jeca Tatu. Mas aí cai na cobrança depois de novo. Você concluiu a leitura, você vê que cai de novo na cobrança. Mesmo que a pessoa seja ignorante, se force na ignorância, cai a cobrança. A lei é porque nós voltamos naquela questão. A lei, ela, né, não vai vir alguém e te dizer, ó, você foi comodista, você foi negligente. Não. Você vai aprendendo, né? Um dos grandes instrumentos, alavanca do aprendizado é a dor. Infelizmente, é a dor. Não precisamos dela. Mas se nós não nos dispomos a ir, né, pelo amor, como se diz, né, vem a dor. Que não é castigo também, é resultado. Lei de causa e efeito. Consequências. Causa, né? E ele fala para a gente, o 11, né? Que diz assim, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, com Jesus, né? Ouviram essas palavras e lhe disseram, somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Ele faz 3 perguntinhas também, como fez ali atrás. De que cegueira fala aqui Jesus? Seria as dos olhos físicos? Lógico que não, né? Não. Trata-se da cegueira da alma, que pode ser voluntária nas pessoas que não querem enxergar a verdade personificada por Jesus. Porque o que ele disse? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, né, é quando nós nos afastamos da lei por vontade, não por ignorância. Porque aí tem o caso daquele que sabe do que não sabe, do que conhece do que não conhece. E a responsabilidade está justamente proporcional a isso, ao conhecimento, ao não conhecimento, ao entendimento, ao não entendimento. Então, esse cego aí é o cego da alma, é aquele que não quer ver. É quando nós negligenciamos aquilo que nós já aprendemos. Sobretudo, para nós cristãos, com o Evangelho de Jesus. Quanto Jesus nos ensinou, quantas recomendações, quanto aprendizado o Evangelho nos dá. Quanto nós aproveitamos disso. Muitos disso que nós negligenciamos, nós somos esses cegos aí, aqueles que não querem ver, porque nós já sabemos, já conhecemos. É isso que Jesus referiu. E os fariseus, né, que foram chamados de hipócritas, porque eram os conhecedores das leis de Moisés. E eram os grandes que malbaratavam as leis. Os fariseus, né? Falavam em pé nos templos para serem vistos, né? Conheciam a lei, mas pouco uso delas faziam. O uso certo, correto delas faziam. Coerente, não eram coerentes. Porque os fariseus eram grandes pecadores. Porque conheciam a lei de Deus, pregavam-na, mas não a praticavam. Essa até hoje existe, né? Entre nós, ou a gente, às vezes, né?
Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. A gente lê aqui o Evangelho, né, e a gente fica vendo, aí, o que quer dizer isso, né? Por que Jesus disse isso dessa forma, né? E se a gente não puxar pelo entendimento, parecem umas palavras assim lançadas ao vento, meio sem nexo, né? Mas veja bem, falou, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Não é pelo fato de enxergar, ver com os olhos físicos, é pelo que sabia que tinha. Depois, então, Kardec faz a sua dissertação no item 12, e ele fala, vamos ler só um trechinho, porque é bastante, ele fala assim, essas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não praticar, mas, além do Evangelho que as contém, não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aquelas que o leem, quantos há que não os compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Com certeza, porque o Evangelho de Jesus já vai beirando 2000 anos de pregação, né? Se ele pregou nos 3 últimos anos da sua vida, lá pelo ano de 2030 já estará fazendo 2000 anos que ele começou a sua pregação. E veja quanto se fez de uso desse manancial de bênçãos. Quanto que ainda é negligenciado. Não precisamos, falando isso, a gente fica procurando os exemplos, né? Quando a gente devia olhar para a gente e verificar a quanto anda a nossa observância desses ensinamentos. A gente tem costume. O Cristo observou tão bem isso em tudo que ele falou, que não escapa a detalhe nenhum, né? Ele disse que a gente vê um cisco no olho do amigo, não vê a trave. Ele disse para a gente não julgar, não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra. Então, nós encontramos aí Jesus nos ensinando de todas as formas, fazer isso ao outro somente aquilo que vos fizer, que não resta dúvida para que a gente possa aproveitar bastante os seus ensinamentos. Mas veja que, se nós somos espíritos de vidas transadas, de vidas passadas, nosso aproveitamento ainda foi pouco. A humanidade tem aproveitado pouco. Claro que muitos já aproveitaram plenamente, totalmente. Mas quantos deixaram de aproveitar? Neste mundo, sobretudo ocidental, onde mais se divulga o seu evangelho. Quanto se fez de equivocado discutindo, questionando o próprio evangelho? Eu acho que houve época que mais se fez de errado do que de acerto em função do evangelho. Mais se fez coisas erradas baseado ou tentando ensinar, vivenciar ou ditar o evangelho, né? Guerras, batalhas. Diz que se for levar em conta, já morreu mais gente nas guerras religiosas que nas outras demais. Veja a nossa ignorância que passo anda. Para esse item 12, ele faz 3 perguntinhas. O evangelho está ao alcance de todos? Sim, pois ele veio para atingir todas as camadas, podendo o seu aprendizado ser acessível e adquirido por todos, inclusive por analfabetos, pelo simples ouvir de suas prédicas. Então, e por que, se ele pode ser por todos, ainda não o foi? Pelos mais variados motivos, ou por muitos motivos. Muitas vezes, por nós
não darmos a devida atenção, por nós não nos interessarmos por ele. Então existe o interesse particular, existe a influência externa e a influência interna. Nós não queremos nos comprometer, não queremos assumir, não estamos maduros, não estamos próprios, ainda não... Se o Cristo, né? Olha, para nós é importante essa questão, porque veja que nós advogamos a ideia de que o Espiritismo veio por uma recomendação do Cristo, que a fez, que levou 1.800 anos para se concretizar. Ele disse lá, na sua pregação, que dizia por parábola, mas que depois eles nos enviariam o Consolador, que concordamos, admitimos, seja o advento do Espiritismo 1.800 anos depois. Então, veja que também existe a questão do tempo, do amadurecimento, para que o Evangelho seja absorvido. O Cristo falou da maneira que podia ser entendido e disse lá que não poderias entender algumas das suas coisas. Como o próprio Kardec coloca no Evangelho, diz o seguinte, que o Kardec, ou como Kardec coloca, ele falou que Jesus falou sobre as questões de ordens mais materiais, terrenas, o Cristo falou de forma clara. Suas citações, suas pregações são diretas. Mas sobre aquelas questões que envolviam o mundo espiritual, por exemplo, nascer de novo, aquelas coisas, ele falou de forma figurada. Então nós vamos ver o Cristo na sua pregação utilizando o cotidiano dali do povo para fazer os seus ensinamentos. Nisso ele foi direto, embora às vezes usando as parábolas. Mas sobre muitas coisas ele falou de forma figurada, porque ele falou, não podeis entender. E nem hoje nós podemos entender muitas coisas. Nós vamos encontrar os espíritos, a Kardec, em algumas questões, dizendo, aqui também não tem como vocês entenderem. Quer dizer que vai, nessa nossa escalada, nessa nossa jornada para o mundo superior, nós vamos galgando as condições, conquistando as condições para o conhecimento. O Cristo disse, conheceis a verdade nos libertará. Essa verdade, ela vai demorar. A verdade são verdades parceladas, são percepções que nós vamos adquirindo paulatinamente em função do nosso crescimento espiritual. Então, se o Cristo não disse tudo, o Espiritismo também fala, não se diz absoluto, porque ele caminha para e passo com a ciência, que embora tenha evoluído tanto, nós sabemos quanto ainda há para se conhecer. A questão da influência dos espíritos, por exemplo, você pensa, você atrai, né? E isso daí a ciência e a educação nossa nos leva a ter esse conhecimento. Porque eu acho que o problema sério do ser humano é o processo obsessivo. O conhecimento espírita proporciona mais responsabilidade? Como o conhecimento cristão, né, do Evangelho. Sim, contudo, maiores alegrias também se bem praticado. Isso ele aqui está falando conhecimento espírita, mas ele pode falar o conhecimento do Evangelho, o ensinamento de Jesus, mas nós estamos estudando aqui, né? Se o conhecimento espírita proporciona mais responsabilidade. Como todos os conhecimentos, né? Mas ele diz, sim, contudo, maiores alegrias também, se bem praticado. E aí ele vai na passagem, aos espíritas, pois será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Esse é o que está no Evangelho e a resposta em cima é do outro. Então, nós vejamos, aqui nós tivemos aqui um pequeno estudo dessa questão
do muito se pedirá a quem muito recebeu. É nada mais, nada menos que o cumprimento da lei de Deus. Lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, englobando aí os pilares mestres da doutrina, que são as reencarnações, as vidas sucessivas, a lei de causa e efeito, né, e tudo mais. Deixa eu ver, tem um lugar aqui, tem uma passagem interessante, nós tínhamos falado de qualquer coisa, vamos ver se eu acho. Nós estávamos falando, né, dessa questão do tempo, do progresso e de como as coisas se passam, né? Tem uma página que fala o que existia antes de Cristo. Antes da vinda do Cristo, a Terra possuía vasta cultura, principalmente aquela veiculada pelos grandes filósofos da antiguidade clássica grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Política, ciência, arte, religião e filosofia eram fartamente divulgadas por esses e outros pensadores. Havia instrução em todos os cantos do mundo. Faltava, porém, educação moral, aquela que modifica o ser na sua essência, no seu modo de se relacionar com outro ser humano. Então aí veio o Cristo. O Espírito Emmanuel, no capítulo 21 do livro Roteiro, através de Chico Xavier, lembra-nos: o cativeiro consagrado por lei, anteriormente, né, era o flagelo comum. A mulher aviltada em quase todas as regiões recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça eram assinalados a ferros, candente e submetidos a penosa servidão, anotados como animais, até ser adotados, né? Os pais podiam vender os filhos. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. As crianças fracas eram quase sempre punidas com morte. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos de divertimentos públicos, com aplauso geral. Isso anterior, né? Na nova era com Cristo, seu suplício na cruz dá novo ânimo aos seus seguidores. Os discípulos começam a dedicar-se aos doentes e infortunados. Foi criada a Casa do Caminho, né? Onde eles recebiam as pessoas necessitadas, onde os apóstolos, Pedro e os outros apóstolos, recebiam as pessoas necessitadas. Instituíam-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Os senhores, tocados pela luz do Mestre, devolve escravo ao mundo livre. Uma nova mentalidade é implantada no planeta Terra. Veja da onde saímos e para onde se chegou na era antes Kardec, antes Jesus e depois de Jesus, né? E hoje nós estamos aqui numa era ainda mais avançada, já com o advento do Espiritismo, que também é uma criancinha ainda, né? 160 anos de uma doutrina, de uma filosofia, de um pensamento, não é nada. Parece muito, mas não é nada. Se nós verificarmos como era o mundo, como é o mundo, quanto tempo levou para que essa transformação parcial ocorresse. Como e por que ela ocorreu? Através justamente do conhecimento e do despertar da consciência que nós, né, que transitamos aí por outras vivências, tivemos, estamos tendo e vamos ter ainda mais. Nós estamos nesse trabalho e hoje temos no Espiritismo ferramentas ainda melhores, achamos, por isso a gente advoga, né, com todo respeito aos demais co-irmãos, como também enfatizava nosso querido Chico Xavier, né? Respeito que ele tinha e tem
por todos, mas sabedores de que o que elas nos traz nos ajuda, né? Por exemplo, uma frase aí, né, que pode ser interpretada de diversas formas, e aqui a doutrina nos faz de uma maneira que traz, o Benevides falou, que não joga nada de fora, nada sobre nós de fora, né? Apenas faz aflorar de nós para nós mesmos o que nós precisamos. Temos todo o apoio, a doutrina nos fala, você falou aí dos obsessores, mas lembramos que, diz lá, Deus nos deu um espírito protetor, um anjo guardião, um espírito mais evoluído do que nós para nos assessorar. Em lugar nenhum fala que ele nos deu um obsessor, né? Nós adquirimos uns par deles, ou muitos, mas Deus nos deu preferencialmente, está conosco, um anjo guardião, que não sai de perto de nós, né? Diz que às vezes, quando nós estamos muito cabeça dura, né, ele fala, nos escuta, ele fica do lado, né? Mas não nos larga, não nos abandona. Como é que fala lá? Se ele precisar cumprir uma outra missão, vem outro, melhor do que nós. Por quê? Ué, como é que um pior pode ajudar um melhor, né? Sempre haverá um espírito melhor do que nós, melhor posicionado, mais evoluído que nós, nos ajudando. Sempre temos, né? Agora, o obsessor nós temos mesmo, mas é porque nós queremos, nós atraímos, né? Pela questão da sintonia. Pode ser obsessor, aqueles a quem nós devemos, e pode ser aqueles que se comprazem com o mesmo pensamento, ideias nossas, que muitas vezes a invigilância nos traz. E nem sempre é só desencarnado, a maioria é encarnado. Obsessores amigos, né? Você acha que você é amigo do cara? Tá aí. Espírito é espírito, né? Encarnado, desencarnado. Então, né? A influência se faz neste plano, né? Se faz entre eles lá, se faz de nós para eles, de eles para nós. Então, a influência espiritual recíproca, ela funciona nos dois planos e de um para com o outro e vice-versa, segundo nós temos visto.